Oi, eu sou o Edu e quero te perguntar, como é que você lida com o teu trabalho? As coisas que você faz no teu trabalho mesmo, que você ganha o teu salário. E aí, você vê isso como um ministério? Pois é, esse livro vai te ajudar demais nisso aqui. Chamados para Criar, do Jordan Raynor, vai te ajudar a entender um pouco mais o teu chamado dentro do teu trabalho. Bom, esse aqui é o livro que eu quero te indicar esse mês, Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Esse livro me ajudou demais a entender que o meu trabalho também é um campo ministerial. Porque muitas vezes a gente enxerga o nosso trabalho como uma coisa secular, uma coisa que é separada do nosso ministério. E esse livro me ajudou muito a abrir um pouco mais a minha mente e entender que o meu trabalho também é um campo ministerial. É um lugar onde eu preciso levar a palavra de Deus e fazer Deus conhecido ali e através dali. Então, isso é muito importante para a gente, como cristãos. E a gente precisa entender que a gente é cristão inserido na sociedade. Não é que a gente é cristão só quando a gente entra na igreja, e quando a gente está na sociedade a gente é outra coisa totalmente diferente. Isso é uma forma muito errada da gente enxergar as coisas e enxergar a forma como a gente lida com as situações da nossa vida. Então, entenda isso hoje. Este livro vai te ajudar demais a você entender isso como um chamado. Porque as coisas que você faz no teu dia a dia, o teu trabalho, que você tem formação para isso, que você já faz isso há muito tempo, ele é um chamado para você. Então, esse livro vai te ajudar demais a isso. Bom, esse livro ele tem 255 páginas. Ele é médio, vamos considerar ele como um livro médio. Ele é muito denso, muito cheio de coisas. Ele é uma leitura ótima de se fazer, maravilhoso. Ele é distribuído pela Pilgrim aqui no Brasil e você precisa muito ler esse livro. Ó, eu vou te mostrar, dar uma passada geral no livro para você entender basicamente por que você precisa ler esse livro. E no final eu tenho algo que é um pouco polêmico, que eu meio que não concordei com o que o autor fala, mas fica por aí que eu vou te falar. Bom, o livro ele é dividido em 4 partes. Ele vai caminhando para você entender que o teu trabalho é sim um campo ministerial para você. E isso é muito importante a gente entender. Esse é o grande trunfo desse livro. Olha só, a primeira parte desse livro é o chamado, que é para você entender que aquilo que você faz, o teu labor, o teu trabalho, é sim um chamado para você. Porque você lida com pessoas. Você parou para pensar nisso? Que Deus quer que você se relacione com pessoas para pregar a palavra, o amor dele, a palavra dele para essas pessoas. Então, o teu lugar de trabalho é o teu chamado ali naquele lugar. Tá entendendo como isso é importante? A gente começa a lidar as coisas separadas, mas não precisa lidar dessa forma tão separada. A gente basta aprender a lidar e aprender a trabalhar de forma correta, de forma justa e digna, de forma verdadeira, porque isso é o nosso chamado. Se você é um professor, se você é um cozinheiro, se você trabalha num caixa, isso é o teu ministério. E tem formas de você lidar com esse ministério, porque esse é o teu. Deus te chamou para isso, para fazer isso. Talvez por uma parte de tempo da tua vida, talvez por muito tempo, mas Deus te chamou para fazer isso. Então, você precisa fazer isso com todo o teu afinco, com toda a tua excelência, porque é isso que vai fazer com que tudo mude, tudo fique mais lindo e precioso, principalmente para o Senhor, através da tua vida. A segunda parte desse livro é Criando. E ele vai te falar, ele vai te ajudar você a entender melhor o que você faz. Sabe, o que você cria, por que você cria, por que você está nesse seu trabalho, por que você lida com pessoas, por que você é um professor. Tipo assim, não que ele vá tratar caso por caso, mas vai te ajudar a entender melhor isso. E isso é muito precioso. Quando você entende que tudo é uma criação e tudo é obra do Senhor através da tua vida, você vai começar a entender que Deus te colocou isso nas tuas mãos para você alcançar vidas. Não é simplesmente trabalhar. Você vai trabalhar, ganhar o seu salário, é óbvio, mas você lida com pessoas e isso vai fazer com que você alcance mais gente, vai fazer com que você seja ouvido, sabe? Porque quando você lida com uma pessoa ali todos os dias, você acaba desenvolvendo uma amizade. E isso vai fazer com que você tenha abertura para falar do amor de Deus para essa pessoa, entendeu?
A parte 3 ela vai falar de contratempos, porque nem tudo na vida são flores, né? A gente entende isso na nossa vida. Nem tudo na vida são flores, a gente sabe que muitas vezes existem contratempos em qualquer grupo social. Até na igreja acontece contratempos, então a gente tem que parar e entender. Não é porque deu alguma coisa de errada, teve alguma confusãozinha, que você vai achar que não é isso que é para eu fazer. Não, acontece nas melhores famílias, nos melhores empregos, é coisa, porque a gente é ser humano tem sentimentos, e nesses sentimentos, momento ou outro vai acontecer um desses contratempos. Então, não se assuste, não se desespere, porque até nesses contratempos Deus vai começar a mover algumas coisas. E eu vejo assim, Deus às vezes ele permite que algumas coisas aconteçam, porque se ficar só naquele momento confortável, você não vai conseguir ter uma abertura maior. E às vezes, se você parar e perceber, os contratempos te abrem brechas para você falar mais do amor de Deus para algumas pessoas. Então, use os contratempos ao seu favor. Não se desespera, não fica naquele desespero de, meu Deus, o que é que vou fazer agora, o que vai fazer? Não, calma, respira e pede orientação a Deus. Deus tem orientação para todos nós, e Ele traz essa orientação para a gente entender o que é para fazer, como é para fazer, e ir lá e meter a mão e fazer, sabe? Não se desespera, não. Todo problema tem uma solução, fato. Basta você buscar em Deus que você vai encontrar essa solução de forma muito mais rápida e sábia. A quarta parte desse livro, quarta e última parte, ela fala sobre o confronto. Eu vou te ler aqui os títulos de cada um dos 3 capítulos dessa última parte, só para você entender um pouquinho mais o que vai ser esse confronto. A primeira parte é ordenados a criar discípulos. Porque aonde você está, você cria discípulos, sabe? Você ensina pessoas, acaba ajudando pessoas. É no aconselhamento sábio, com base na palavra, é óbvio, que você vai começar a criar discípulos ali naquele seu trabalho onde você nem imagina, sabe? Então, abra a tua boca e deixe que dela saia palavras de bênção, palavras que tragam paz, palavras que tragam esperança e vida para as pessoas que estão ao teu redor. Nesse também vai falar sobre o propósito do lucro. Porque lucrar não é errado. Muita gente começa a achar... Peraí, vamos só abrir aqui um parêntese. Lucrar vai ser errado quando você lucra de forma indevida. Mas se você está fazendo as coisas certas, não há nada de errado em lucrar. Não há nada de errado em você subir de nível na empresa. Não há nada de errado em você alcançar novos patamares. Não há nada de errado nisso. Tem muita gente que é invejosa e esse já é um problema delas. A inveja é delas. Se você está fazendo a coisa da forma certa, siga nisso e não se envergonhe dos seus lucros, daquilo que você tem conquistado. Então, muitas vezes o lucro pode ser esse confronto pra gente, né? Porque na sociedade onde tem muita gente que começa a invejar quando alguém está subindo na vida, isso vai ser um confronto. Porque muita gente acha que a humildade é a falta de recurso, mas não é basicamente isso. Então, a gente precisa entender isso, porque o lucrar pode ser um confronto muito grande para a gente, e é nesse momento que a gente tem que entender que isso é bênção de Deus. Se eu estou lucrando, se eu estou alcançando coisas da forma correta, isso é bênção de Deus, e eu preciso louvar e agradecer a Deus por isso, simples e puro assim, entendeu? E aqui nesse último capítulo aqui é criando para o reino. Essa é uma parte que nesse capítulo, lá no finalzinho mesmo, tem um negócio que eu não me bateu muito bem, eu acabei não concordando. Porque olha só, ele começa falando coisas muito boas, que você precisa criar para o reino. Não é só se envolver completamente no trabalho, mas entender que aquilo que você faz lá no seu trabalho, você pode também fazer na igreja. Digamos assim, um professor. Eu sei que alguns professores talvez já tá bem com a cabeça cheia de lidar com o menino, e na igreja vai querer trabalhar com outra coisa. Ok, é uma escolha sua. Não tem nada de errado com isso. Mas você pode utilizar as coisas que você fez para o seu reino, no seu trabalho secular, para o reino também. Tem coisas que você vai fazer. Eu já conheci muita gente que trabalhava com algumas coisas e acabava utilizando aquele mesmo dom para servir ao reino, e isso era maravilhoso. Eu ficava assim... maravilhado em ver aquela pessoa trabalhando com aquilo que parecia nem dar certo cá na igreja, mas apareceram situações, e isso ele começou a servir através daquilo, através daquele dom que ele tinha, dos recursos que ele tinha. Maravilhoso.
Mas aí chega num ponto desse aqui, que ele vai falar uma coisa que eu meio que não concordo. Ele fala bem assim, ó, que, ele, digamos assim, se ele trabalha, digamos, com... Vou dar um exemplo aqui que eu nem lembro se é exatamente esse exemplo. Mas se ele trabalha fazendo hambúrgueres, vou usar esse exemplo. Hambúrgueres. E ele faz hambúrguer muito bem. Deus deu esse talento para ele, esse dom para ele. Ele usa esse dom muito bem. Ele fala bem assim, que ele acha com muita força, ele acredita com muita força que ele não... Se ele chegar lá no céu e não fizer hambúrgueres, vai ter alguma coisa de errado. Meio que ele fala isso. Ele vai ter que fazer hambúrgueres lá no céu porque foi isso que Deus deu para ele. Mas aí a gente para e se confronta com algumas coisas assim, ó. Por quê? Lá no céu a gente vai ter que se dedicar em louvar ao Senhor. Então, se eu me dedico em louvar ao Senhor, como é que eu vou querer me dedicar em fazer uma outra coisa que não é isso? Lá no céu eu vou aprender a contemplar e louvar a grandiosidade do nosso Deus. Então, é nesse momento que a gente para e pensa, será que é exatamente isso? É aquela coisa, são especulações. Eu não estou falando aqui que é e que não é. vamos botar esse pingo no i aqui. Eu acho que não é. Exatamente assim como ele diz. Mas, vai que seja. Aí é aquela velha história, a gente só vai saber lá no céu. Vai que seja, vai que lá no Deus, vai que lá no Deus, vai que lá no céu, Deus nos use em algumas áreas que a gente trabalhava aqui na terra. Não vai haver nada de errado, porque Deus é Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então, vai que seja assim, e eu vou ficar com a cara no chão. E vai que não seja assim, e ele fica com a cara no chão. Sabe, porque a gente às vezes se apega demais a uma coisa que a gente faz aqui. Não, eu faço isso aqui muito bem. Não, mas se eu faço isso muito bem, eu vou querer fazer isso lá no céu também. Aí Deus vem e fala, não vai. Entendeu? O soberano é Deus. Eu não posso querer impor uma coisa a Deus, porque eu acho que vai ser assim. E o grande problema disso aqui, tudo está nisso aqui para mim. Porque eu não posso impor nada para Deus. Quem sou eu para impor alguma coisa para Deus? Então, meu querido, baixa a bola, fica em paz e entenda que é Deus que manda em tudo. Então a gente obedece a Ele. E obedecer a Deus não é ruim, não, é maravilhoso. Então, só obedeça, seja grato e Deus vai te usar de forma maravilhosa. Deus vai nos usar aqui na terra, vai nos levar para o céu e lá vai ser maravilhoso, vai ser um lugar perfeito. Maravilhoso, vamos lá para o céu, queremos ir muito. Estamos trabalhando para isso. Então, é isso. Esse é o livro que eu quero te indicar esse mês, Chamados para Criar, do Jordan Raynor. Ele é editado e distribuído pela Pilgrim aqui no Brasil, editora Pilgrim. E você precisa ler esse livro, porque é um livro muito bom. É confrontador, ensina muito pra gente. E você precisa desse livro. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Vamos ler, porque ele transforma a nossa vida.